Muito boa tarde, estamos de volta com o nosso programa Coisas do Cotidiano. Hoje uma edição especial, musicada pelo nosso DJ Claudinho Cardoso. Boa tarde, Claudinho. 15 segundos para você pegar o microfone. É a segunda parte do nosso programa, com o tema As Músicas em Nossa Vida, onde nós respondemos as perguntas dos nossos ouvintes. Você já pode enviar dúvidas, perguntas, sugestões de tema para o nosso WhatsApp no 64996031234 ou ligar diretamente aqui nos nossos estúdios, que o Claudinho está louco para atender você no 64 3014 4009. O nosso programa é retransmitido pelas páginas do Centro Espírita Allan Kardec de Jataí, Centro Espírita Casa do Caminho de Jataí, Centro Espírita Mansão do Caminho da cidade de Quirinópolis, Goiás, Allan Kardec, Mineiros, Goiás, Lar Espírita Forças do Amor de Jataí, Livraria Espírita Allan Kardec de Jataí e Rádio Portal da Luz da cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu convido a todos para que nesse momento nós possamos, por alguns instantes, desligar as nossas mentes dos problemas do dia a dia, do cotidiano, para que nós possamos elevar os pensamentos ao nosso Pai Maior e agradecer a Jesus por mais uma oportunidade de encerrarmos mais um dia, por estarmos aqui no programa em mais uma semana. Agradecer pela oportunidade do aprendizado, pela vida, e dessa maneira rogarmos as bênçãos para que Ele possa nos iluminar a todos, principalmente aos que padecem, que sofrem e que necessitam. Dessa maneira, em nome de Jesus, iniciamos mais um programa nesta tarde. Como havia dito, hoje nós iremos discutir, à luz da doutrina espírita, as questões relativas à música, sempre lembrando que as perguntas que os nossos ouvintes nos direcionam e que nós respondemos estão sempre embasadas nas melhores fontes, sejam elas espíritas, sejam elas científicas, da literatura ou da literatura médica. E sem muita delonga, começamos hoje com a nossa primeira pergunta. O ouvinte pergunta: podemos realizar alguma conexão espiritual através da música? Bom, primeiramente nós precisamos entender o mecanismo da conexão espiritual. Essa conexão espiritual, por assim dizer, ela se dá através do pensamento. O pensamento é o principal veículo que nos permite conectar com a espiritualidade de modo geral, seja ela em qualquer grau evolutivo ou vibracional. O pensamento é movido pelo sentimento e principalmente pela emoção. Logo, as nossas emoções e os nossos sentimentos irão criar os nossos pensamentos. A música, porém, tem o poder de nos induzir a diversas emoções e a diversos pensamentos. E, obviamente, essas emoções e sentimentos irão estimular a produção de pensamentos bons através de uma melodia harmoniosa ou por uma bela poesia que nos remete a boas reflexões, ou a maus pensamentos, através de letras chulas que induzem ao uso de álcool ou do sexo desregrado, como nós temos visto de maneira muito comum hoje em dia. Essa é a ferramenta principal da nossa conexão, porque essa conexão com a espiritualidade, ela se dará pela afinidade de sentimentos e pela afinidade de pensamentos. Pergunta de número 2.
Algumas pessoas dizem que a música é o motor de suas vidas, que precisam da música todos os dias e que elas lhes fazem um enorme bem. Como pode uma coisa dessas? Há séculos, a ciência sabe que a música tem uma importância fundamental para o ser humano. Ela motiva, traz alegrias, estimula a criatividade, ameniza dores e inspira novos caminhos, harmonizando o ser humano. Quando nós entramos para o campo da espiritualidade, percebemos o quanto a música é importante para alimentar a vida e o sentido da nossa existência. Sabemos, através da musicoterapia, que a música atinge as dimensões psíquica, espiritual e corporal do ser humano. Portanto, música e espiritualidade têm uma relação muito íntima. Basta ver o imenso repertório de músicas religiosas ao dispor de todos, em qualquer que seja o segmento religioso. Pergunta de número 3. Qual a influência da música na espiritualidade? Segundo o padre José Torres, a música tem uma estreita relação com a espiritualidade, porque ela é capaz de tocar a profundidade do ser de cada indivíduo, mobilizar os mais diversos sentimentos e emoções, possibilitando assim a sua expressão. A música, segundo ele, é a arte que toca mais profundamente as verdades do homem e seus conteúdos subjetivos. Por isso podemos encontrar objetivamente os efeitos da música nos mais diversos grupos religiosos que cultivam a espiritualidade. Em verdade, todas as religiões têm uma relação íntima com a música e a utilizam como elemento essencial para fazer ligação entre o humano e o divino. A espiritualidade age, portanto, nessa perspectiva como força invisível presente em todo ser humano, que o motiva a sonhar, construir, planejar, torcer, caminhar e mover-se para criar, refazer, imaginar e transformar o mundo que o rodeia. Essa força vital renovadora pode ser considerada misteriosa e incalculável para aqueles que ainda não compreendem. Associada ao poder da música, que também de forma, entre aspas, misteriosa, é capaz de transmitir energias revitalizadoras e renovadoras à vida, deve ser levado em conta em qualquer processo de tratamento das doenças do corpo e da mente. Tal como a espiritualidade, a música traz em si energias que ajudam a renovar o tempo, o espaço e a existência daqueles que se deixam tocar pelo som de boa qualidade. E é bom que se frise de boa qualidade. Pergunta de número 4. Como os sentimentos, as sensações e as recordações são despertados pela boa música? Segundo o psiquiatra argentino Rolando Omar Benezon, especialista em musicoterapia, a música tem grande capacidade de evocação, ou seja, capacidade de trazer à memória existências do passado, dependendo da experiência de sensibilização musical. Os sentimentos, sensações, recordações são despertados pelos estímulos sonoros, provocando reações importantes do indivíduo de acordo com as suas experiências, dependendo do seu estado emocional, de suas necessidades momentâneas ou permanentes. A música é também uma metáfora, entre aspas, da vida, em que podemos criar e articular ideias sobre nós mesmos e sobre o mundo em formas sonoras. O pedagogo musical belga Edgar Willis dizia que a música mobiliza primeiramente o afeto, pois ela está ligada às emoções, mesmo porque quem a ofereceu inicialmente foram seus pais ou pessoas à sua volta. A boa música entra de cheio nessa experiência fazendo a sua parte, ajudando a sensibilizar os afetos,
as emoções e os sentimentos para que o indivíduo faça uma experiência única e sinta-se nutrido e fortalecido para enfrentar os desafios de sua existência. Pergunta de número 5, antes da nossa primeira música de hoje, com oferecimento do DJ Claudinho Cardoso. Teria alguma relação entre a música, a transição planetária e a música espírita? Repetindo, teria alguma relação entre a música, a transição planetária e a música espírita? Em um artigo publicado na Revista Cristã de Espiritismo, número 2, encontramos, abre aspas, a música espiritualizada estimula o homem para a fonte da cura, auxiliando-o a melhorar o seu padrão vibratório e a própria vida. A música espírita, pelo seu teor moral, tem também o dom da profilaxia sobre as doenças mentais e estados de fragilidade do indivíduo. A música tem um papel importante a desempenhar nesse instante de transição do planeta, o de auxiliar e reequilibrar as relações do homem com seu Pai, Deus, encontrando para si e seus irmãos melhores condições de vida. O mundo do terceiro milênio será com certeza povoado pelos espíritos que se ajustarem ao campo vibratório do Cristo, produzindo com ele a canção que vem dos divinos lábios e beneficiando incansavelmente seus irmãos daqui ou de outros mundos. Vamos fazer uma pequena pausa agora para ouvirmos a música de Tim Vanessa, Aos Pés do Monte. Eu te ofereço meu braço.
Estamos de volta com as nossas perguntas. E dando continuidade então, pergunta de número 6. Por que as músicas antigas têm mais poesia, musicalidade e beleza do que as músicas da atualidade? O Espírito Emmanuel, em O Consolador, explica: a música, como parte integrante da arte, envolve com os homens e, representando a contemplação espiritual de quantos a exteriorizam, será sempre a manifestação da beleza eterna, condicionada ao tempo e ao meio de seus expositores. A arte, pois, será sempre uma só na sua riqueza de motivos dentro da espiritualidade infinita. Ponderemos, contudo, que se existe hoje grande número de talentos com a preocupação excessiva de originalidade, dando curso às expressões mais extravagantes de primitivismo, esses são os cortejadores irrequietos da glória mundana, que, mais distanciados da arte legítima, nada mais conseguem que refletir a perturbação dos tempos que passam, apoiando o domínio transitório da futilidade e da força. Eles, porém, passarão como passam todas as situações incertas de um cataclismo, como os zangões da sagrada colmeia da beleza divina, que, em vez de espiritualizarem a natureza, buscam deprimi-la com as suas concepções extravagantes e doentias. Pergunta de número 7. Qual a responsabilidade do compositor e do artista na relação obra-público? Ainda no livro em O Consolador, Emmanuel anota: o artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas, e seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. No livro Evolução em Dois Mundos, o espírito André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, acrescenta: todos os seres vivos, por isto, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo magnético que lhes corresponde à natureza. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emoções do campo celular, modela, em derredor da personalidade, o conhecido corpo vital, ou duplo etéreo, de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. No livro Vozes do Grande Além, também uma psicografia de Chico Xavier, Laborial completa: assim é que cada corpo em movimento, dos átomos às galáxias, possui um campo próprio de tensão e influência, constituída pela ondulação que produz. Mais à frente continua: qual ocorre com a matéria densa sobre estrita observação científica, nosso espírito é um fulcro de criação mental incessante, formando para si mesmo um halo de eflúvios magnéticos com teor de força gravitativa que lhes diz respeito. Nossos pensamentos, assim, tecendo a nossa auréola de emanações vitais ou a ondulação que nos identifica, representam um campo que se nos mostra dentro do campo que nós desenvolvemos. Sentimentos e ideias, palavras e ato são recursos íntimos de transformação e purificação da nossa esfera vibratória, de conformidade com a direção que lhes imprimimos, tanto quanto as dores e as provas, as aflições externas de luta que nos impelem a movimento renovador. O compositor, portanto, é o responsável pelo campo magnético onde os espíritos afins procuram pousar ideias sobre a aparência de instituições, inspiração de modo sutil
ou então de modo mais concreto na forma da clareaudiência. Schumann dizia ouvir o espírito de Mendelssohn lhe ditar sinfonias, e esta foi uma das razões pelas quais foi internado no sanatório para doentes mentais. George Sand conta-nos na sua autobiografia a história de vida que muitas vezes vira Chopin chorar pela impossibilidade de passar para o papel uma melodia tal qual ele ouvia e que estava a compor. Stockhausen revela em entrevista inserida no livro A Música Contemporânea que comumente estabelece contatos com criaturas de outros mundos. Diz ele: tenho desde a minha infância a intuição de não ser daqui desse planeta e de que o essencial da minha missão na Terra consiste em estabelecer através da música laços entre os terrestres e os extraterrestres. Tenho dito frequentemente que como compositor guardo a impressão de ser um mensageiro que transporta as notícias sem saber na realidade o que elas contêm. Capto a música como receptor de rádio e transmito-a. Perguntado sobre qual a missão mais importante da música, respondeu ele: o essencial, creio eu, é que a música é um médium do espírito, o médium mais sutil, já que penetra através dos átomos do homem, através de toda a pele do corpo inteiro, e não apenas através dos ouvidos, e pode fazê-lo vibrar. É o meio mais importante para colocar o homem em contato com seu Criador. É isto que, em meu entender, a maioria das pessoas esqueceram ou não quer admitir, mas no íntimo estou convencido disso e eu acho que deve ser dito. Por fim, é importante salientar que falamos aqui da música meramente mediúnica, pois que o mediunismo nem sempre irá tratar das questões espirituais, filosófico, científico e artisticamente embasadas na doutrina espírita. Vamos ouvir agora dos nossos queridos do Grupo Luz a música Transição Planetária. São chegados os tempos em que velhos paradigmas deverão ruir, e a luz do firmamento irá reluzir para mostrar-nos os caminhos da transformação. São chegados os tempos em que corações endurecidos vão se arrepender, pois conhecerão o exílio para se transcender. É o sofrimento da nova transição. Só o amor será capaz de exterminar todas as guerras, será capaz de transformar a nossa terra, trazendo enfim a paz em nossos corações. Só o amor será capaz de acabar com o egoísmo, fará desenvolver em nós o altruísmo, consolidando a tão sonhada regeneração. Então vem cantar o amor que nos renova. Então vem cantar o amor que nos transforma. Abra o seu coração, chegou enfim a transição planetária. Então vem cantar o amor que nos renova. Então vem cantar
abra o seu coração. Chegou enfim a transição planetária. Chegou enfim a transição planetária. A transição planetária. Estamos de volta então com as nossas perguntas. A ideia hoje, já que estamos falando de música, é fazer as inserções musicais para dar uma embalada, uma diferenciada na nossa programação. Gostaríamos de mandar os nossos agradecimentos e os nossos abraços para Juscelia Lourdes Pereira, Penia Cabral, Adriana Vieira, Fátima da Silva, a Maiara Neves, Iva de Lima, Luz Dalma Freitas, Celeide Silva, Vilmar Filho e Júlia Leite, do programa Geração Z. Pergunta de número 8. Como podem compositores, quase sem cultura, compor músicas belíssimas? Seria isso um tipo de mediunidade? A mediunidade musical se produz de pensamento para pensamento, ou seja, do pensamento do espírito comunicante, que pode ser encarnado ou desencarnado para o espírito receptor, que anota as ideias. A ideia não é coisa técnica, não exige técnica para se manifestar. É por isso que mesmo pessoas sem cultura das letras do mundo transmitem às vezes mensagens espantosas do ponto de vista intelectual. Possivelmente, o médium tem arquivado no seu passado reencarnatório experiências do campo da sua mediunidade expressiva. Então, quando se manifesta a mediunidade numa de suas vidas, como por exemplo na literatura, nas artes plásticas ou na música, o médium terá muita facilidade para receber a mensagem do além, porque o seu campo de força magnética estará em afinidade com a matéria transmitida, devido às suas outras vivências na área. Beethoven dizia: o gênio é trabalho de séculos. Sabemos que nada se improvisa na natureza das coisas. A nossa 9ª pergunta. Sou compositor e não sei quando estou sendo inspirado ou eu mesmo escrevendo a música. Como diferenciar um do outro? De modo geral, sabemos sobre nós mesmos algumas coisas fundamentais. Conhecemos nossos gostos e as nossas tendências, nossos estilos, etc. A partir do autoconhecimento, vamos percebendo que outros estilos que não nos são particulares acontecem através de nós mesmos. Isso é fato mediúnico. O interessante no fato mediúnico são as singularidades próprias de cada espírito comunicante. A construção de frases, a dinâmica impressa, a escolha dos timbres orquestrais, o material temático, a acentuação rítmica e a variedade de planos sonoros. O estilo de cada compositor que se delineia no somatório desses valores são selecionados por cada individualidade, porque carregado de elemento, ethos, vital na emoção própria com que elaboram a peça. No meu entendimento, a questão que os negadores do fenômeno mediúnico propõem quando pretendem sintetizar toda a complexidade do fenômeno através da argumentação de cópia de estilos do fazer à la manière é muito inconsistente. Primeiro porque, se o trabalho de cópia de estilos técnicos é coisa mais ou menos possível, no que concerne à estrutura arquitetônica da forma e as escolhas dos materiais, no entanto, se você se dispõe a imitar alguém, depois dos 10 primeiros compassos, já fica evidenciado a cópia, porque a emoção de cada artista, sua maneira de fazer com a sua emoção,
é dada unicamente dele, do artista, e que não se repete. A técnica pode se repetir nos pistaches, mas a emoção, não. Pergunta de número 10. Qual será o futuro da música espírita? Onde ela chegará? Ela chegará onde estiverem as premissas de amor, caridade, perdão, como podemos encontrar em O Livro dos Espíritos. A estética espírita possui um comprometimento com a doutrina espírita, com seus postulados que revivem o Evangelho de Jesus. Nós vamos ouvir agora o grupo Chave de Luz com a música Teu Olhar. Feito da cor do mar com cheiro de esperança, danças dentro da flor, doce como a primavera. Desejar não querer, perder-se de si, encontrar outras veredas do teu olhar. É como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Como encantado é o mar, são os segredos da imensidão, laços de um infinito amor, os mistérios da alma estão. Desejar não querer, perder-se de si, encontrar outras veredas do teu olhar. É como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Teu olhar em várias eras perdi, vou buscar, transpor fronteiras da vida, da vida. Teu olhar é como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Teu olhar é como a brisa e o sol a brilhar num novo céu, despertar e seguir. Teu olhar em várias eras perdi, vou buscar, transpor fronteiras da vida, da vida, da vida, da vida. Corpo feito da cor. Estamos de volta com os nossos agradecimentos e aproveitando para mandar um abraço para Alessandria Santos, Anivaldo Barbosa, Carita Ribeiro, Maristela Prati e Claudinho Cardoso, meu melhor amigão do peito, meu brother, amigo de infância. Pergunta de número 11. Existe diferença entre a música de outras religiões e as músicas espíritas? Segundo Gilberto Lepenisk, a música no cenário religioso tem objetivos muito mais nobres do que podemos imaginar, desde que feita com base no amor e no sincero desejo de harmonizar os pensamentos. Ela é mais edificante do que nós podemos compreender,
visto ser a harmonia, uma espécie de sentimento que nos leva até aos planos mais vibráteis e sutis do universo. O conhecimento técnico, aliado à sensibilidade humana, faz nascer e vibrar a música do bem e do belo, onde as almas sadias se encontram na fé dos melhores sentimentos para absorverem esse éter divino que conhecemos por amor, enquanto as almas doentes e necessitadas de remissão dos pecados visam somente a consolação. Tudo no universo conspira para o bem, independente das condições de cada ser, porque a luz firme e constante de Deus é o amor. Por isso, é fácil observar em nós quando somos tocados pelas expressões musicais. Cada nota em harmonia faz com que o campo emocional atinja a luz de Deus, que aquece e acalma por completo. Em suma, cada criatura capta exatamente as melhores vibrações a partir do seu mundo interior e sente através das percepções emocionais os caminhos do amor, da fé e da consolação conforme sua necessidade. Em inúmeras comunicações e obras espíritas, vemos o uso da música como elemento de refazimento das forças espirituais dos desencarnados, quando estão, obviamente, no plano espiritual. No campo espírita, ainda estamos nos primeiros passos e nós outros, os encarnados, ainda tateamos no conhecimento acerca de seus efeitos físicos e metafísicos. A música é feita de ondas e vibrações tão elevadas quanto é a intenção de quem a compõe. Por isso a música espírita, refletindo os conceitos da doutrina espírita, busca auxiliar na elevação do espírito humano através de boas vibrações, criando um ambiente propício para o seu contato com o divino. Por isso, é fácil observar em nós, quando somos tocados pelas expressões musicais, cada nota em harmonia faz com que o campo emocional atinja a luz de Deus, que aquece e acalma por completo. A nossa penúltima pergunta: o que os bons espíritos podem nos dizer a respeito da música na Terra e seu futuro? Allan Kardec nos deixou inúmeras comunicações mediúnicas ditadas pelos espíritos, que também passaram por aqui em nosso orbe e foram verdadeiras escolas de gênio e da música. Essas comunicações voltadas para o esclarecimento e a cultura são importantes na vida espiritual, quer sejam em mundos superiores ao nosso, quer sejam em mundo interior. Portanto, não percamos a oportunidade de conhecer melhor essas comunicações e meditar bastante sobre o que elas trazem de novo às nossas cogitações. Vejamos o esforço do maestro Rossini, quando nos trouxe os esclarecimentos sobre a música celeste em obras póstumas. Foram palavras surpreendentes que mexeram profundamente com as formas e os estilos e a criação. O cenário espírita tem a missão de desenvolver algo maior, mediante os sublimes aspectos musicais, dentro das devidas proporções humanas, é claro. O Espiritismo nos fala sobre isso e nos coloca frente a frente para as nossas escolhas, independente do nosso tamanho diante das elucidações espirituais. Vejamos o que diz o espírito de Rossini e façamos as nossas escolhas. Abre aspas. O Espiritismo, com moralizar os homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música, produzirá mais compositores virtuosos que transfundirão suas virtudes ao fazerem ouvidas suas composições. Rir-se-á menos, chorar-se-á mais, a hilaridade cederá lugar à emoção, a fealdade à beleza e o cômico à grandiosidade. Por outro lado, os ouvintes que o Espiritismo dispuser a receber facilmente, a harmonia gozarão ouvindo a música séria, de verdadeiro encanto. Desprezarão a música frívola e licenciosa que seduz as massas. Quando o grotesco e o obsceno forem varridos pelo bem, desaparecerão os compositores daquela ordem, porquanto sem ouvintes nada ganharão, e é para ganhar que eles se emporcalham. Findando então com a nossa última pergunta de hoje.
A utilização da música nas casas espíritas, sejam nas reuniões públicas, sejam nas mediúnicas, não caracterizaria uma prática ritualística comum às outras religiões? Escreve José Marcelo Gonçalves Coelho. Preliminarmente, recorramos à questão 251 de O Livro dos Espíritos, na qual se faz referência aos encantos da música celeste, praticada nas esferas espirituais elevadas, como sendo tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. No livro Obras Póstumas, segunda parte, temos o relato de uma jovem musicista que, conduzida pelos protetores espirituais em estado sonambúlico, mergulha em intenso êxtase ao sentir a magnífica harmonia celestial. Alguns anos após, o espírito André Luiz, em sua obra intitulada Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, viria nos oferecer fortes subsídios que confirmariam a imprescindibilidade da música nas atividades desenvolvidas no plano espiritual, principalmente nas páginas 67 e 68, onde deparamos com decisiva elucidação acerca da temática ora abordada. Vejamos, abre aspas. Em plena via pública, ouvia-se tal qual observava a saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente. Essas músicas produzem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem este estímulo de alegria, a música. No capítulo 45, o autor espiritual discorre sobre a atividade no campo da música. Abre aspas. Aprazível localidade destinada aos mais interessantes exercícios musicais, onde inclusive teve a grata oportunidade de maravilhar-se com um belíssimo hino, cantado por 2.000 vozes simultâneas. Ressalte-se oportunamente que o Espiritismo há de recorrer decisivamente para o processo de sublimação da música no planeta em que vivemos, como consequência da sua salutar influência na reforma moral dos homens. A propósito, vamos transcrever uma interessante orientação inserida na Obras Póstumas, também na segunda parte, na qual o espírito Rossini, que na Terra foi conhecido como compositor lírico italiano, fala-nos sobre a ação que a doutrina espírita certamente terá como elemento refinador das composições musicais, tendo assim se expressado. Abre aspas. O espiritismo moralizando os homens, exercerá, pois, grande influência sobre a música. Produzirá mais compositores virtuosos que comunicarão suas virtudes através de suas composições. Por outro lado, os ouvintes que o espiritismo preparar para receber mais facilmente a harmonia sentirão verdadeiro encanto ao ouvir a música séria, desprezarão a música frívola e licenciosa que produz as massas. Plenamente justificada, então, a utilização da música em qualquer de suas manifestações, desde que consonante com os objetivos superiores a que nos dediquemos notadamente no ambiente espírita, guardando-se a devida cautela na seleção das melodias a serem entoadas, de modo a conduzir encarnados e desencarnados a um clima mental satisfatório. Por extensão, a música far-se-á poderoso e legítimo coadjuvante na condução dos ensinamentos espíritas, seja nas tarefas de evangelização da infância e da juventude, nas preliminares ou encerramento de reuniões públicas e mediúnicas, ou em quaisquer outras ocasiões em que a doutrina espírita se apresente. Deixemo-nos levar, portanto, pelas melodias edificantes que o mundo nos ofereça, ou que as nossas vozes ou instrumentos possam produzir, reconhecendo que, onde quer que situe a música, desde que sublime,
É prece que eleva e enobrece o espírito eterno de que todos somos, permitindo-nos entrar em estreita comunhão com os planos superiores da expressão espiritual. Eu agradeço a todos, então, pela participação. Agradecemos ao Mestre Amado pela orientação, a inspiração e as bênçãos para o programa de hoje. Mandando um abraço para os nossos ouvintes José Pires, Ieda Freitas, Paulo Cunha e Mara Silveira, Maria Luísa e Rejane Cristina, aquela que tem como karma atual atorar o nosso querido Claudinho como namorada dele. E vamos encerrar com uma música composta numa gincana aqui nessa casa, pela Mocidade Espírita André Luiz, e que foi intitulada como Allan Kardec. O Claudinho está me corrigindo aqui, Mocidade Espírita Allan Kardec. Intitulada como Valorizar. E, finalmente, no finalzinho, a música A Caminho da Luz, com o nosso querido José Lúcio. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e que Jesus nos abençoe. Valorizar a arte de viver, aproveitar, amar, também crer. Após a vida iremos nos rever. Valorizar a arte de viver. A vida segue o seu curso, não entendemos seu sentido, então nos perdemos. Nós aprendemos a viver e a respeitar todas as formas da vida. Valorizar a arte de viver. Aproveitar, amar, também crer. Após a vida iremos nos rever. Valorizar a arte de viver. Valorizar a arte de viver.
brilhar, trazendo-nos o seu calor. São bênçãos que vêm lá do céu, esperança de vida, ternura e amor. Sinto alegria no ar, para aqueles que seguem Jesus, educando as nossas crianças no mesmo ideal, a caminho da luz. Ah, estou indo a caminho do sol, estou indo a caminho da luz, numa astronave que leva Jesus. Ah, estou indo a caminho do sol, estou indo a caminho da luz, numa astronave que leva Jesus. A brilhar, trazendo-nos o seu calor. São bênçãos que vêm lá do céu, esperança de vida, ternura e amor. Sinto alegria no ar, para aqueles que seguem Jesus, educando as nossas crianças no mesmo ideal, a caminho da luz. Ah, estou indo a caminho do sol, estou indo a caminho da luz, numa astronave que leva Jesus. Ah, estou indo a caminho do sol, estou indo a caminho da luz, numa astronave que leva Jesus. Ah, estou indo a caminho do sol, estou indo a caminho da luz, numa astronave que leva Jesus. Ah, estou indo a caminho do sol, estou indo a caminho da luz, numa astronave que leva Jesus.